Bom dia e boa tarde a todos. Meu nome é John Harriman e, em nome de FIBA, gostaria de dar as boas-vindas a este webinar de hoje, que chama-se Como certificar-se de que sua instituição realiza o screening de transações internacionais. À medida que a gente se prepara para começar este webcast hoje, lembramos a nossos alunos de FIBA MLCA e CPA-ML que esta sessão qualifica para créditos de educação contínua. Antes de começar, se você tem alguma pergunta durante a apresentação, por favor, escreve no painel de perguntas de GoToWebinar. Você pode enviar suas perguntas em qualquer momento durante a apresentação. Vamos responder a todas as perguntas no final da apresentação. E agora, queria apresentar nosso panelista de hoje, Gilberto Pacheco, da empresa Acuity. Gilberto construiu uma carreira de 35 anos no Banco do Brasil, dos quais 17 atuando na área internacional e de comércio exterior. Passou por posições estratégicas como Compliance Officer nas operações internacionais. Também foi presidente do Grupo Nacional de Usuários SWIFT por 6 anos junto à Comissão SWIFT da FEBRABAN. Aposentou-se em 2012 e juntou-se a Microsoft Brasil. Atualmente é responsável pelos negócios da Acuity Microsoft Brasil e na América Latina com foco na mitigação de riscos e proteção regulatória. Gilberto, está nas suas mãos. Ok, muito obrigado, John. Obrigado, FIBA, pelo convite. Nós, então, vamos tratar desse tema hoje, julgamos ser extremamente importante dentro desse contexto de prevenção à lavagem de dinheiro e também do programa de sanções e embargos. Nossa agenda hoje, então, nós vamos rapidamente comentar sobre os programas de compliance, depois falaremos especificamente sobre as sanções e embargos internacionais e depois vamos discorrer um pouquinho sobre as melhores práticas dentro do programa de sanções e embargos. Muito bem. Hoje, as instituições financeiras, as entidades que são obrigadas a cumprir, a seguir as regulações domésticas e internacionais, têm no seu arcabouço de compliance praticamente esses 4 programas. O Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, cujo orientador principal é o GAFI, o FATF-GAFI. Do ponto de vista de sanções e embargos, nós temos os principais reguladores, que são o OFAC, o ATM Treasury, o Conselho de Segurança das Nações Unidas e a União Europeia. Nós também temos o combate à evasão fiscal, o FATCA, também conhecido aí de muitos, também diretriz da União Europeia, da OCDE, e nós temos o programa anti-suborno e corrupção que vem do FCPA, do Bribery Act no Reino Unido e também orientações da OCDE. Esses são os programas de compliance que estão dentro dessa estrutura de compliance nas entidades. Os componentes de compliance, em geral, eles são as políticas e diretrizes, ou seja, aquilo que vem da alta administração da entidade no que diz respeito a esses programas, procedimentos específicos que cada entidade tem que desenvolver para poder cumprir com essas regulações e ferramentas e informações ilícitas extremamente importantes, o uso da tecnologia para poder mitigar os riscos e poder cumprir também com as regulações domésticas e internacionais. Dentro desse contexto de políticas, de procedimentos e de ferramentas, nós temos 2 pontos extremamente relevantes e importantes no que diz respeito à diligência devida, ou seja, todo procedimento que é feito no momento de ingresso, de estabelecimento de relacionamento de um cliente, que nós chamamos de onboard, é o momento que se verifica o cadastro, documentação, toda aquela verificação inicial que é extremamente importante e relevante para poder identificar o cliente ou um provedor, ou um fornecedor, os funcionários, os empregados da instituição. Então, esse é o processo inicial.
E o que é recomendado que seja feito é o que nós chamamos de ongoing, ou seja, uma verificação periódica da base de clientes desses relacionamentos, ou seja, periodicamente, dentro das políticas, dentro dos procedimentos, verificar se aquele indivíduo, ou se aquela entidade, ou se aquele fornecedor teve alguma mudança do seu perfil. Por exemplo, ele não era uma pessoa politicamente exposta, passou a ser, então você precisa identificar. Isso normalmente é feito dentro desse processo que nós chamamos de ongoing, uma verificação periódica, então, e constante dos seus clientes, dos seus relacionamentos. Então, dado esse panorama rápido a respeito dos programas de compliance e os reguladores, o nosso enfoque hoje nesse webinar é justamente o programa de sanções e embargos internacionais, no qual nós iremos focar, trazer então fazer algumas considerações e depois discutir as melhores práticas que julgamos relevantes para que todos possam estar em conformidade com as regulações domésticas e internacionais. Muito bem. O que são sanções e embargos internacionais? Essas sanções, os embargos, são aplicados a países, a terroristas, a narcotraficantes internacionais, a pessoas e entidades ligadas a atividades que desenvolvem armas de destruição em massa. Nós estamos aí, nesse momento, vivenciando a Coreia do Norte fazendo testes com mísseis nucleares, o que tem trazido aí uma grande preocupação para o mundo, e a gente tem visto nos noticiários dessas últimas semanas a preocupação do mundo em relação a esses testes e a possibilidade de aumentar, então, as sanções e embargos àquele país. As sanções e embargos, elas ocorrem com mais frequência nos últimos tempos, comparado às primeiras sanções que surgiram lá com Cuba em 1962, e ao longo dos anos foram surgindo outras. Nos últimos tempos, as sanções têm ocorrido com uma frequência muito maior e com uma rapidez maior, fazendo então com que traga mudanças dramáticas, né, no cenário em que as sanções são aplicadas, e isso impacta os negócios. E é interessante que essas sanções podem ocorrer da noite para o dia. Em 2014, quando iniciou todo aquele processo da Rússia em relação à Crimeia, tomada daquela região, tanto os Estados Unidos como a Europa decidiram por aplicar sanções à Rússia, não eram sanções especificamente para o país todo, mas algumas sanções específicas em relação à Rússia, e elas foram divulgadas numa sexta-feira, e na segunda-feira de manhã elas já estavam em vigor. Portanto, como discorremos aqui, elas podem ocorrer da noite para o dia, e nesse aspecto as entidades precisam estar preparadas para poder fazer as mudanças necessárias para poder cumprir com uma nova regulação. Então, nós falamos aqui no caso de Brasil, de importadores, exportadores que eventualmente operam com a Rússia, e de uma sexta para uma segunda-feira você tem regras novas para operar nesse mercado internacional, e você tem que aplicar então essas mudanças, e elas ocorrem então de forma muito rápida, impactando os negócios, e isso traz desafios gigantes para a área do compliance. Nesse quadro, nós temos, então, uma visão de algumas sanções que são aplicadas hoje por aqueles reguladores, né, Nações Unidas, o FAC, União Europeia e outros, determinando então sanções específicas para diversos países. Só que só um quadro, essa é uma amostra de 2014, mas nós temos aí várias outras sanções em vários outros países. Interessante que quem gosta do tema tem o Sanctions App, que é um aplicativo para o celular e iPad, e também para o laptop, pode ser baixado, de uma entidade na Suíça, que permite você ter uma visão, então, de toda a história de sanções, as sanções atuais, quais as implicações. Então, é bem interessante para quem gosta do tema, poder baixar esse Sanctions App e poder, então, avaliar, então, o que vem ocorrendo nos últimos tempos em relação ao histórico de sanções e embargos.
Bom, quais são os riscos associados no programa de sanções e embargos? O risco operacional, o fato de você não ter uma política adequada, não ter procedimentos adequados e ferramentas adequadas que permitam você identificar uma operação com uma entidade, com um país, com uma pessoa que esteja envolvida, sancionada ou envolvida com narcotráfico, ou então tráfico de armas ou de pessoas. Então, um dos grandes riscos é o risco operacional. O outro é o risco financeiro, pelo fato de que as multas aplicadas pelos reguladores, principalmente o OFAC, o regulador americano, em função de violar as leis americanas em relação ao programa de sanções e embargos, e as multas são pesadíssimas. Nos últimos anos, a gente tem visto grandes entidades, não somente instituições financeiras, mas também empresas sendo multadas em função de violarem o programa de sanções e embargos. Então, tem um risco financeiro embutido. E, além desses dois riscos, nós temos o risco de imagem, o risco reputacional, que pode trazer uma série de prejuízos às entidades que operam no comércio exterior, estão sujeitas, então, às regulações de sanções e embargos. Os principais reguladores, como nós rapidamente já comentamos, nós temos o OFAC, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e o Conselho de Segurança, as informações providas pelo Conselho de Segurança da ONU, elas são utilizadas e são os reguladores, principalmente na nossa região, na América Latina, utilizam como referência as listas oferecidas pelo Conselho de Segurança da ONU, uma lista negra onde estão ali terroristas e outras pessoas envolvidas nesse processo de sanções ou embargos, mas ela não se esgota aí. Há outras listas relevantes, importantes, principalmente como o OFAC, até porque o OFAC é que tem aplicado as multas, como comentamos. E também as listas da União Europeia, do HM Treasury, que é o Banco da Inglaterra. Bom, nós vamos aqui então agora para uma pergunta que nós vamos então fazer a todos para que possam responder em tempo real e a gente poder avaliar como com o conhecimento de vocês que estão participando desse webinar, qual a percepção de vocês sobre esse tema. Vocês têm alguns minutos aí para poder responder. Estamos quase terminando a votação. Muito bem. Nós temos, então, 87% das respostas foram os bancos devem verificar tudo, e 13% responderam que somente verificar documentos. De fato, hoje é uma responsabilidade, embora as entidades, os bancos hoje prestam serviço aos seus clientes, mas hoje, com o programa de sanções, embargos, prevenção à lavagem de dinheiro, evasão fiscal, anticorrupção e antissuborno, principalmente quando a gente diz respeito nas operações de comércio exterior, os bancos, de fato, precisam verificar tudo, incluindo produtos. Nós vamos falar sobre essa questão mais à frente, os meios de transporte, os bancos correspondentes envolvidos, os países, enfim, é de responsabilidade dos bancos hoje verificar todo o processo que envolve as operações de comércio exterior. Muito bem. No comércio exterior,
quando nós falamos do compliance, ele vai muito além de conhecer o cliente e de diligência devida. Quando nós falamos das operações ou do programa de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, nós temos questões muito específicas que são procedimentos, são políticas, procedimentos e uso da tecnologia específicas para as questões de prevenção à lavagem de dinheiro. Quando nós falamos do programa de sanções e embargos, que também tem uma ligação muito forte com a questão de prevenção à lavagem de dinheiro, porque o comércio exterior ele vem sendo utilizado historicamente como um canal para poder lavar dinheiro, para poder fazer evasão fiscal e outros que nós falaremos daqui a pouco, que é a questão do misinvoicing. Quando então nós falamos do compliance nas operações de comércio exterior, ela vai muito além de somente você verificar o cliente e fazer a diligência devida, que é extremamente importante e relevante. Mas ele vai além porque tem outros componentes que necessitam ser verificados. Então, quais são os sinais de alerta? Nós temos, então, um importador e exportador se relacionando com o mundo e ele tem que verificar, então, países que estão sancionados, grupos terroristas que eventualmente podem estar sendo utilizando o comércio exterior para transferir recursos. Nós temos que verificar embarcações, aeronaves, verificar também se os recursos não estão sendo transferidos para permitir a fabricação, o desenvolvimento de armas de destruição em massa. Então, esses são sinais de alerta que as entidades precisam avaliar nas operações de comércio exterior. A gente vai avançar um pouquinho mais nesse tema. Saiu na semana passada, isso é público, saiu no G1, na semana passada, uma empresa aqui no Brasil que fabrica armamentos, ela vendeu armas a um traficante do Iêmen, um traficante de armas, utilizando um país que não está sancionado, no norte da África, para poder, então, fazer a exportação desse armamento e de lá essas armas elas foram distribuídas para outros países que são embargados e por meio de um traficante de armas que está listado na lista da ONU e também se utilizou, essas armas foram direcionadas para um país que está embargado, que é o Iêmen. Então vocês podem depois avaliar, o link está aí, vocês depois irão receber essa apresentação, podem avaliar o que aconteceu, quais foram os procedimentos que essa empresa deixou de cumprir e permitindo então esse tipo de operação com um indivíduo traficante de armas listado pela ONU e também envolvendo indiretamente um país também embargado. Óbvio, a empresa traz aqui uma série de justificativas, tal, mas é importante vocês lerem quais as implicações no comércio exterior de poder se envolver com operações dessa natureza. E muitas vezes, dentro do comércio exterior, você tem muitas operações, muitos negócios, e às vezes por meio dessas pequenas operações é que é possível, muitas vezes, se os controles não forem adequados, se os procedimentos, se as políticas não forem bem definidas, é possível, então, passar operações dessa natureza que levem, então, a violar as leis de sanções e embargos internacionais. Então, fica aqui para vocês avaliarem depois essa matéria bem interessante, bem recente, que saiu na semana passada. Bom, então, quando falamos então dos sinais de alerta, ou seja, quando nós olhamos o comércio exterior, é um mundo muito mais amplo do que o de prevenção à lavagem de dinheiros. Não que a prevenção à lavagem de dinheiro não seja importante, muito pelo contrário, é extremamente relevante, precisa ser cumprido, mas as entidades que operam no comércio exterior precisam estar atentas a essas questões que envolvem o programa de sanções e embargos. Ou seja, conheça o seu cliente, então isso é padrão nos dois casos, em PLD, na verdade em todos os programas de compliance. Conheça o seu cliente é fundamental. E quando nós falamos das operações de comércio exterior, do programa de sanções e embargos, conhecer o cliente do seu cliente.
para não ter ser surpreendido. Então, precisa ter todos os procedimentos de diligência devida para poder identificar o seu cliente. O uso de listas restritivas, as listas de sanções e embargos, ou seja, o FAC, a Nações Unidas, União Europeia, o do Banco da Inglaterra e outras. E o screening das transações, ou seja, você verificar as transações em tempo real. Diferentemente do programa de prevenção à lavagem de dinheiro, onde você identifica operações não usuais, operações suspeitas, você tem todo um modelo de risco para poder avaliar e definir essas operações baseado no cadastro, no perfil do cliente, você tem provavelmente um software para poder identificar essas operações suspeitas e depois comunicar ao regulador, no nosso caso, o COAF. Quando nós falamos de sanções e embargos, esse é um processo em real time. Você tem uma transação, um pagamento a ser feito no exterior de uma importação realizada. E se eventualmente você tiver um país embargado, uma entidade ou um indivíduo, qualquer item que esteja nas listas restritivas, é um processo que você tem que bloquear a transação e para poder, então, avaliar e tomar uma decisão. Isso tem que ser detectado, o que nós chamamos de hit, esse matching, essa correspondência daquele nome, daquela informação junto com as listas restritivas, e é diferente do processo de prevenção à lavagem de dinheiro, que hoje nós fazemos por CPF ou CNPJ. Aqui nós falamos de nomes, né? O Brasil e poucos países da América Latina que utilizam como identificador para identificar uma pessoa, um código identificador, que no nosso caso é o CPF. Em muitos países fora se utiliza o nome das pessoas, então precisam ter mecanismos que possam detectar por nome e não o que a gente chama de string matching, que é o caso de verificar CPF ou CNPJ. Então aqui é um desafio muito grande também. E aí você tem que bloquear a transação, analisar essa transação bloqueada, tem que ter um workflow específico e tomar uma decisão para identificar se é um falso hit ou se é um hit positivo, ou seja, você identificou que aquele é uma sanção de fato, aquele indivíduo, aquela entidade está na lista, você se certificou disso, então tem que se tomar essa decisão. O que vai fazer? Deixar a transação ir ou bloquear efetivamente no caso de um true hit. Então, na sequência, o que nós devemos verificar no comércio exterior para poder atender e estar em conformidade com o programa de sanções e embargos? Clientes, no sentido de não só fazer a diligência devida, como nós já falamos, mas também a natureza do negócio, a consistência da operação. Então, para a empresa que nós vimos agora há pouco, de armamento, para ela, se vocês lerem a matéria, estava tudo ok, estava tudo em ordem. E, na verdade, não estava, em função de que o Ministério Público identificou essa operação e já vem investigando, então, essa empresa. Então, é importante você ver a natureza do negócio. No comércio exterior, nós temos uma infinidade de documentos, é uma documentação complexa, extremamente burocrático, e aqui pode ocorrer muitas fraudes, ou seja, uma documentação fraudulenta. Então, precisa atentar para a questão da documentação, se certificar que a documentação ela é legítima, ainda mais hoje que nós vivemos num mundo digital, onde muito dessas informações chegam aos bancos de forma digitalizada, então há essa necessidade e o cuidado especial em verificar a documentação. Nas transações, ou seja, nos pagamentos que estão sendo feitos, ou estão sendo recebidos, no caso de uma exportação, ver se não está tendo evasão fiscal, se eventualmente não está lavando, não tem um processo de lavagem de dinheiro nessas transações. Na questão das sanções, os países, as contrapartes, os bancos, navios, aeronaves, se são sancionados ou não. Então, novamente, no comércio exterior, o leque de verificação ele é extremamente amplo, não só porque ele envolve as questões, digamos, básicas de compliance, de conhecer o seu cliente, mas ele extrapola o exterior em função de
de estar atento e observar essas questões de países sancionados, contrapartes sancionadas, etc. E produtos, que é uma questão que não é nova, mas ela é importante hoje, porque a gente percebe que muitas entidades não estão atentando muito para essa questão dos produtos, e a gente vai falar na sequência, nas melhores práticas, sobre essa questão específica dos produtos, chamado Dual Use Goods e os produtos controlados, no sentido de que você tem produtos que são de duplo uso, como diz o nome, o termo aqui em inglês, que podem fabricar um shampoo, mas pode elemento químico fabricar uma arma de destruição em massa. Hoje, esse é um processo, há uma diretriz muito forte da União Europeia sobre os dual use goods, e a gente percebe que as entidades ainda não estão tão atentas a essa questão, e é um ponto extremamente relevante. Há várias empresas sendo penalizadas e entidades, bancos também sendo penalizados pelo fato de não atentarem adequadamente para essa questão dos produtos. Ainda o que verificar, então, do ponto de vista bem prático das operações de uma transação de comércio exterior? Pagamentos e recebimentos internacionais, ou seja, as mensagens SWIFT da categoria 100, que são enviadas ou que são recebidas, as cartas de crédito, que é da categoria 7, as cobranças documentárias da categoria 4, as coberturas, ou seja, quando você manda um pagamento, se um banco tem conta num banco correspondente em determinado banqueiro na Europa, mas o banqueiro do beneficiário é o outro, então você tem que fazer a chamada cobertura, são as mensagens SWIFT MT da categoria 200, há outras que podem ser incluídas dependendo das políticas que o banco tem, mas essas eu diria que são as mais importantes e relevantes. Okay? Avaliar os bancos correspondentes envolvidos, não só e óbvio que hoje para estabelecer um relacionamento com o banco correspondente, tem que aplicar todos os conceitos de conheça o seu banco correspondente, quem é, onde está, qual país, se eventualmente um banco que é de um país sancionado, mas ele tem uma subsidiária na Europa, então esses cuidados são extremamente importantes, porque aquele banco, embora esteja na Europa, mas ele é vinculado, ele tem capital majoritário e o acionista é o governo daquele país que está sancionado, então indiretamente aquele banco estaria sancionado e, portanto, você não deve operar com aquele banco. Países e cidades em função das sanções e embargos, né? Normalmente o regulador ele vai dizer, olha, o Irã está sancionado, ou seja, todas as cidades, todos os bancos iranianos, em tese, estão sobre a sanção. Pessoas, indivíduos, traficantes de armas, de pessoas, de drogas, e esses é importante, então, identificar, por isso que eu comentei lá atrás, a importância de verificar por nome. Então, todas as informações têm que ser verificadas por meio dos nomes. As empresas e suas subsidiárias, regra 50%, eu vou falar dessa regra já. Embarcações e aeronaves, precisa ser identificado, portos e aeroportos que também são sancionados, e o custo dos produtos, o misinvoicing, que eu vou falar mais à frente. Então, a importância de verificar esses itens nas operações de comércio exterior para poder cumprir com as regulações de sanções e embargos. Ou seja, nós temos inúmeros desafios no programa de sanções e embargos. Quais sejam? Vou listar apenas alguns aqui. Uma política específica, diferente da política de evasão fiscal, diferente da política de anticorrupção e suborno, de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, precisa existir, definido pela alta administração, uma política específica para sanções e embargos, tá? Procedimentos específicos, né? Estrutura organizacional, ou seja, uma equipe dedicada com conhecimento dos programas de sanções e embargos. Nós vemos uma crescente pressão regulatória, ou seja, os países observando esse fato de que o comércio exterior é muito utilizado para lavagem de dinheiro, há uma pressão constante dos reguladores, produtos e valores e dificuldades em gerir um programa que muda com frequência. Como comentamos, ele pode mudar do dia para a noite. Tá? Análise manual de cartas de crédito, ou seja, requer o pessoal
específico, com conhecimento aprofundado para poder ter todo o entendimento e avaliar as cartas de crédito, que ali podem conter uma aeronave, pode conter um porto, um aeroporto que esteja embargado, um país ou um produto que seja de dual use goods. Então, isso é um desafio muito grande hoje. Indústria de risco, acabamos de falar de um exemplo de armamentos que precisa ter um cuidado especial. E o volume de transações, os falsos positivos, ou seja, você tem que avaliar todas as correspondências que o software vai bloquear para você tomar a decisão se é um falso positivo, se é um true hit. Então, avaliando, então, esses pontos que nós colocamos em relação ao programa de sanções e embargos, o que se deve verificar no comércio exterior, nós vamos, então, agora trazer algumas discussões, alguns comentários sobre o que julgamos importante e relevante como melhores práticas. Vou destacar, então, 4 pontos específicos para nós falarmos a respeito das melhores práticas. Ao redor, então, de uma ferramenta de screening, nós precisamos, então, avaliar a questão dos produtos e a invoice, os que chamamos de misinvoice, informações, como que nós trabalhamos com informações, o screening das transações, o que nós devemos avaliar, e a gestão dos hits. Bom, o misinvoice. O que é o misinvoice? É alterar o valor de uma mercadoria para poder transferir recursos de um país para o outro. Nós temos aqui essa entidade chamada Global Financial Integrity, é uma entidade que faz uma análise do fluxo ilícito financeiro nos países em desenvolvimento e emergentes, e a gente pode observar que esse número é crescente. Então, nós temos aqui uma estatística de 2004 a 2013, $1 trilhão saiu dos países em desenvolvimento apenas em 2013. Desses, o Brasil figura num ranking dos 10, não é uma posição muito agradável de a gente observar, mas historicamente nós estamos aqui com um fluxo de mais de 226 bilhões nesse período, nessa década, de transações ilícitas saindo do Brasil para outros países. E é interessante notar que 83% desse fluxo ilícito, né, a partir desse estudo, ele é originário do chamado trade misinvoice, ou seja, a adulteração, a alteração do valor das mercadorias, do seu preço original em relação às invoices. Então, essa é uma questão extremamente importante, relevante, que pouca gente hoje tem atentado, mas os números mostram crescimento em relação a esse tema. Então, o que precisa? Quais os cuidados do misinvoice? Precisa atenção especial ao custo dos produtos. Muitos vão dizer, mas a responsabilidade do banco é apenas verificar documentos. Não somente. Hoje precisa se avaliar essa questão, porque senão aquela entidade pode estar facilitando a lavagem de dinheiro, pode estar facilitando a evasão fiscal, pode estar apoiando, então, o crime organizado. Se tiver dúvidas em relação ao produto, questionar o cliente. Buscar informações em fontes disponíveis. Hoje há várias fontes, você pode buscar informações sobre aquele produto, o preço médio daquele produto, que pode, então, contribuir para essa análise. E ele precisa ser verificado. Muita gente tem hoje se esquivado de avaliar essa questão, mas ela é extremamente importante, há uma regulação muito forte nos países para poder atender essa questão do chamado misinvoicing. Bom, falamos então do problema das invoices e o impacto que isso traz. Vamos falar de informações. Ou seja, para a diligência devida, seja para prevenção, lavagem de dinheiro, programa de sanções e embargos, aqui nós temos um conjunto de informações, de listas importantes que devem ser utilizadas. A lista de PEPs para identificar pessoas politicamente expostas, processos judiciais, restritivos locais, seja as listas da BIM, do IBAMA e outros que nós temos aqui no Brasil, imprensa negativa, responsabilidade socioambiental, que é um tema novo agora para as entidades, e outras listas. Então, isso aqui é importante para poder avaliar e fazer a correta ou adequada diligência devida. E quando nós falamos de lista PEP, qual utilizar? Só a doméstica? Muita gente só utiliza a doméstica.
nós entendemos que deve ser utilizada uma lista de PEPs internacional, em função dessa globalização, desse fluxo financeiro internacional. É importante conhecer quem é o beneficiário final, se eventualmente ele está recebendo, aquela pessoa está recebendo, é um político, então precisa ter, é um risco adicional. Então, as melhores práticas dizem que é importante utilizar para o processo de diligência devida as listas de PEPs doméstica e internacional. Das listas de sanções e embargos, já comentamos, apenas frisando como melhor prática. Essas 4, lembrando que a das Nações Unidas, ela faz parte de todas as regulações aqui na nossa região, mas ela não se esgota, não é única, ela é um parâmetro. As outras listas, principalmente o FAC, a União Europeia, a do Banco da Inglaterra, devem ser utilizadas como melhor prática, e há outras listas, dependendo do negócio, do país, se a entidade quiser utilizar. Mas é importante que essas são recomendadas como as melhores práticas a utilização dessas listas. Quando falamos de lista, então, a OFAC, muita gente vai no site da OFAC e baixa as listas diretamente. É importante que a OFAC, as listas, elas não são consolidadas em uma só, elas são várias listas. Então, de repente, você está fazendo o download de uma lista específica e deixando outras. Então, é importante saber se as listas que estão sendo baixadas, elas contêm o pacote completo, principalmente da OFAC. No caso do Conselho da Segurança da ONU, já é uma lista consolidada. Então, é importante atentar para esse aspecto com a melhor prática. Checar se as listas têm aprimoramentos que nós chamamos de enhancements, ou seja, as listas elas têm um conjunto de informações. Por exemplo, quando o OFAC diz lá o Irã, mas ele não vai falar da cidade, de todos os bancos. É importante saber que verificar se a lista que você tem contém todas essas informações, para não ficar apenas com uma lista simples, sem aprimoramentos. As listas têm que ter atualização periódica, de preferência quase que diária ou semanal, e o processo de atualização das listas, ou seja, baixar, fazer o download das listas e fazer o upload para o seu sistema de screening, precisa ser um processo automatizado. A gente tem visto muito um processo manual ainda, o que incorre em riscos, em erros operacionais. Importante, então, ter um processo automatizado. A questão do Ultimate Beneficiary Owner, o beneficiário final. Esse é um tema que hoje está em voga em função do Panama Papers. Há vários, o FinCEN trouxe recentemente as melhores práticas de como identificar o beneficiário final. Então, esse é um processo que hoje precisa ser buscado e trabalhado no sentido de identificar nas empresas quem são os seus acionistas, quem são os beneficiários finais. Outra questão que nós vemos hoje são as empresas de fachada, ou chamadas shell companies, como uma concha vazia, não tem nada lá dentro. Então, é importante se tentar identificar e não fazer operações com empresas de fachada. Nós temos aqui recentemente também, agora 31 de agosto, bilhões de dólares têm saído da Rússia, se utilizando as chamadas shell companies. Então, é importante atentar com a melhor prática, dentro dos seus procedimentos, atentar para a questão das shell companies. A regra 50%. A regra 50% é uma entidade, se há, de forma bem prática, se há um indivíduo que está listado numa lista de sanções e embargos, e essa pessoa tem mais de 50% de participação numa empresa ou em alguma entidade, essa empresa indiretamente está sancionada. Esse é um processo complexo, o OFAC tem buscado incluir o máximo de informação possível, mas não é um processo simples, mas é uma regra que existe, já tem sido várias entidades penalizadas pelo fato de não atender a regra 50%. Aqui, na nossa região, nós tivemos uma loja de duty free chamada Lojas Riviera, que é público, está divulgado, que é vinculado a uma organização de lavagem de dinheiro, e essa loja foi fechada recentemente por estar dentro da regra 50%, por estar vinculada a um grupo organizado de crime financeiro. O exemplo está aqui. Né? Então, essa loja que faz parte, esses acionistas têm mais de 50% de capital nessa duty free. Então, é importante, a regra 50% é pouco conhecida, mas ela está aí e precisa ser cumprida.
Também produtos controlados, ou de duplo uso, são produtos que podem ser utilizados para fins pacíficos ou como para produzir armas de destruição em massa. Há uma diretriz intensa da União Europeia sobre esse tema e hoje a gente percebe que pouca gente está atenta a essa questão. E aí nós vimos o caso da empresa que transferindo armamentos, um caso específico de armamento, mas outros tipos de produtos que têm uma regulação específica e que diz respeito a essa questão dos dual use goods. Enfim, quando nós falamos de informação, as listas, o beneficiário final, shell company, etc., qual que é a ideia? Qual é o maior desafio? É ir ao fundo até chegar ao coração da informação, buscar o máximo de informação, de dados, de evidências possíveis para poder trazer um conforto naquela operação, naquela transação, com aquele cliente, com aquele país, com aquela entidade, no sentido de que estar confortável com o seu processo. Nós vamos agora para mais uma pergunta, de como você atualmente faz o screening de transações para evitar as violações ao programa de sanções de embarques. Vamos ver qual será o resultado. Uns minutinhos para vocês preencherem. Muito bem, nós temos então aqui 57% respondeu que utiliza uma ferramenta de consulta especializada, 21% uma ferramenta de screening integrada ao sistema de transações e 21% buscas na internet. Vocês vão observar que nesse episódio da empresa Taurus, eles alegam que utilizavam a internet para buscar as suas informações. Porém, há outras ferramentas especializadas com as listas globais que permite você ter uma informação muito mais aprimorada e dedicada para você não violar o programa de sanções de embarque. E as entidades que têm as ferramentas já integradas nos seus sistemas, excelente, porque o processo passa a ser todo integrado. Vamos falar do screening de transações também agora com melhores práticas. Ou seja, utilizar ferramentas adequadas para fazer o name match. Falamos do name match. Ou seja, a capacidade para detectar e bloquear nomes, lógica fuzzy e algoritmos de pesquisa fonética. Ou seja, diferente do PLD, que você checa CPF com CPF, que nós estamos tratando de nomes e nomes é um processo extremamente complexo e a lógica fuzzy é extremamente recomendada até pelos reguladores, no sentido de que ela permite você identificar, mesmo que você digite errado ou o nome venha invertido, qualquer dessa natureza, a lógica fuzzy tem a capacidade de poder identificar aquela informação e checar contra as listas e bloquear aquela transação. Precisa ter um workflow específico para tomada de decisão, os falsos positivos, dos true hits, diversos níveis de tomada de decisão que nós chamamos de 4 olhos, ou seja, um primeiro analista avalia, depois escala para um outro, se for necessário, sobe para um terceiro nível para a área de compliance. Precisa ter relatórios de gestão, ou seja, para avaliar qual o nível de bloqueios, se tem true positivos ou não, e trilhas de auditoria, seja para auditoria interna ou seja para uma fiscalização, uma supervisão do regulador, no nosso caso, o Banco Central. A ferramenta precisa detectar nomes de indivíduos, precisa avaliar os apelidos, os chamados EICAs, também conhecido como os apelidos. Né? Então, nós temos vários exemplos. Se uma informação vem no nome, a ferramenta precisa ter essa capacidade de checar títulos iniciais, né? As várias formas de escrever o nome, de forma abreviada, sem abreviatura, ou corta um tipo de informação. A ferramenta precisa ter essa capacidade de poder detectar nomes com essas características.
Também nomes de entidades, de empresas, as suas abreviações, verificar nomes de portos e aeroportos, embarcações sancionadas por nome e IMO. A IMO é como se fosse o chassi do navio. Muitos navios mudam de nome para poder tentar burlar as regras, mas o seu IMO sempre fica. Então, a ferramenta e as listas precisam ter essas informações de forma que seja possível detectar e bloquear uma transação, mesmo que o nome de uma embarcação ela mude. Aeronave sancionada, checar as dual use goods. Tem que ter uma função avançada para verificação de países com embargos, ou seja, aquele país está com embargo, tudo tem que ser bloqueado, nenhum tipo de transação pode seguir em frente se aquele país estiver bloqueado. Normalmente isso é feito por meio do código ISO no código SWIFT da entidade. Checar nomes de países, várias formas de escrever e vários idiomas de escrever o nome do país. Checar endereço, local de nascimento, data de nascimento, ou seja, porque essas informações, muitas delas estão nas listas, mas o software e as listas precisam estar adequados para poder identificar, detectar e bloquear a transação se encontrada uma correspondência. E para a gente concluir, então, a gestão dos hits. A gestão dos hits, ou seja, você tem um conjunto de informações, você tem o software, você atentou para questões do produto, do misinvoicing, agora a gestão dos hits com as melhores práticas. Tem um workflow configurável, os vários níveis de decisão, se em alguma situação, se algum hit específico, aquele matching específico, precisa de ser escalado para a área de compliance, a ferramenta precisa oferecer, então, esse workflow que permite escalar por um nível mais alto para uma tomada de decisão. Muito importante, adequado treinamento dos analistas para tomar a decisão correta, então, avaliar, principalmente com os falsos positivos, isso é muito comum, gera às vezes muitas dificuldades, mas a equipe precisa estar bem treinada e capacitada para tomar a decisão correta. Cuidado com fine tuning, ou seja, fine tuning é você, sem perder a segurança, reduzir os falsos positivos. Você estabelece regras, cria good guys, bad guys, mas você tem muito cuidado. Teve um banco aqui no Brasil que recentemente foi penalizado por OFAC em função de ter criado uma regra, feito um fine tuning para minimizar os falsos positivos, mas por um problema operacional, deixou passar ali pagamentos para um país sancionado. Então, isso é extremamente importante no processo operacional, esses cuidados. E prover os relatórios estatísticos de gestão e controle de todos o histórico das mensagens. Contra os falsos positivos, a capacidade de avaliar, então, de forma adequada, se necessário, buscar outras evidências, se as informações que você tem, o software não permitir, vai tentar buscar outras evidências para poder fazer parte da sua tomada de decisão e, dessa forma, justificar e documentar a sua decisão. E dos hits positivos, obviamente, se ele é um match verdadeiro, você tem que bloquear efetivamente, óbvio que você tem que estar alinhado à política definida para esses casos, ou seja, você tem um procedimento, você tem uma política definida, caso encontre um true positivo, o que fazer é cancelar a transação, a operação, é comunicar ao cliente, ou seja, tem que ser cumprido, então, esse processo. E, obviamente, justificar, documentar, tomar decisão, seja para auditoria interna ou seja para uma supervisão do Banco Central. Vamos para uma outra pergunta, nós já estamos terminando. Como você se sente, baseado então nessas considerações que fizemos, dos programas de compliance, especificamente sobre o programa de sanções e embargos, as suas implicações, vai muito além do conheço seu cliente, ele tem várias implicações, essas melhores práticas que rapidamente colocamos, como é que você se sente hoje com o seu programa, se ele é efetivo, se ele é razoavelmente efetivo, ou ele é efetivo, mas pode ser melhorado. Muito bem, já estamos. Muito bem, nós temos então aqui 62% indicando que é efetivo, mas pode ser melhorado. Aquilo que está bom
né, aquela ideia sempre pode ser melhorado, sem dúvida, até por conta de toda a dinâmica desse processo, e 15% se sente confortável de que o seu processo é efetivo. Muito bem. Para a gente, então, concluir, eu queria trazer rapidamente algumas considerações. Ou seja, as entidades que operam no comércio exterior estão sujeitas às regulações de sanções e embargos internacionais. Não tem como fugir dessa responsabilidade. Ou seja, há as regulações internacionais, há o programa específico de sanções e embargos e eles precisam ser cumpridos. As responsabilidades são claras, ou seja, a gente sabe o que tem que fazer, os mecanismos, os controles que a gente tem que implementar, porque fazem parte das nossas responsabilidades. As entidades que operam no comércio exterior são responsáveis, estão impactadas por essas regulações domésticas e internacionais. E as penalidades são conhecidas, ou seja, a gente tem visto aí os reguladores aplicando multas milionárias, bilionárias, em função de violarem, de muitas entidades, seja bancos ou seja empresas, estarem violando o programa de sanções e embargos. A necessidade de aprimorar os procedimentos de diligência devida, o beneficiário final, as empresas de fachada, o conheça seu cliente, o conheça o cliente do cliente, extremamente importante. Utilizar ferramentas robustas de screening para verificar, então, transações e os clientes e os relacionamentos, aquele processo de ongoing, periodicamente checar a sua base de relacionamentos e o processo de screening para transações, como comentamos, em tempo real. Conhecer em detalhes as políticas, os procedimentos, as ferramentas. Recentemente, um banco foi multado em 180 milhões, é público também, é o Mega International Bank. Ele foi multado e, se você analisar a supervisão que foi feita do regulador, vai identificar inúmeras fragilidades, inúmeras falhas que os executivos, que o banco cometeu por não ter treinamento adequado, não ter política adequada, não ter procedimentos e ferramentas adequadas. Então, e é importante conhecer, porque o regulador vem e ele vai perguntar, olha, por que isso, por que aquilo, qual é esse procedimento. Então, isso precisa estar bem definido e bem documentado. Utilizar as principais listas, como comentamos, evitar buscar no site dos reguladores e manter atualizadas. Você pode ter as listas, mas se ela não estiver atualizada, ela não tem tanta utilidade, porque essas listas se modificam permanentemente. E os cuidados com os dual use goods que nós comentamos, há uma regulação específica na União Europeia em relação ao dual use goods, e os problemas do mis-invoice, ou seja, atentar, embora pareça não ser da nossa responsabilidade, das entidades, mas é importante verificar, porque eventualmente você pode estar permitindo, o crime financeiro está utilizando a sua entidade como um canal para poder lavar dinheiro, evasão fiscal e outros. Então, com essa conclusão, eu termino, então, as minhas considerações. Quero agradecer, então, pela participação de todos e creio que a gente deve ter aí alguns instantes para perguntas. Bom, muito obrigado, Gilberto. Acho que foi um webinar muito interessante e muito bem apresentado. Se não tiver mais perguntas, em nome do FIBA, queria agradecer a todos por assistir no programa, no webinar, e até a próxima, Gilberto. Ok, muito obrigado, John, muito obrigado, FIBA, e a todos que participaram. E depois vocês deverão receber, a gente vai incluir o nosso contato. Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição para poder esclarecer. Muito obrigado a todos. Obrigado.